funcionalidade dele, os parâmetros que a gente precisa alimentar para funcionar, certo? Se você já tem um cadastro, você faz só o seu login e senha. Se você não tem um cadastro, você criar cadastro. Quando você faz o login, você vem para essa tela inicial, é bem parecido com o de cotejamento, certo? Que é um som localizado. Então aqui você vai ter os catálogos. Aqui você tem uns catálogos dos microaspersores. Aqui tem alguns Amanco, tem Tigre, tem também da Netafim, certo? Você consegue adicionar aqui também, correto? Na tubulações tem alguns tubos cadastrados, correto? Tem PAD, tem Pelbit, tem tubo de PVC com suas rugosidades, correto? Você consegue adicionar aqui também, certo? Você consegue adicionar. Quando você vem meus projetos, ou você pode ir para um projeto, você pode iniciar um novo projeto, certo? Ou você pode vir em projetos e editar um projeto que você quer, né? Vamos dizer que vamos apagar esse projeto que eu criei agora e vamos editar esse projeto aqui. Então aqui, a primeira coisa que você vai fazer, né? Colocar o nome do cliente, a fazenda, a área que vai irrigar, a cultura, né? O espaçamento entre planta, espaçamento entre fileira, a energia, a vazão do poço, correto? Pronto. Após isso, você vem aqui para os dados do emissor. Nos dados do emissor, você vai selecionar qual o microaspersor que você quer trabalhar, certo? Aqui temos os da MAN com 70 litros, trabalha com 15 MSA de pressão. Você vai colocar então o espaçamento entre a planta, o espaçamento entre a fileira, certo? E o espaçamento entre a emissora. Normalmente eles vêm quebrado, 4.2, mas eu trabalho, eu já edito e coloco o 4, né? O espaçamento real, você vai colocar aí a cada 4 metros ou a cada 3 metros. Aí você pode pré-cadastrar aqui, você pode colocar, correto? Com isso você vem para os dados agronômicos. Dentro dos dados agronômicos, você vai selecionar a textura do solo. Você vem para as partes climáticas. Vou buscar aqui a minha localização, né? Vou permitir, certo? Permite só uma vez, depois o Windows identifica. Ele buscou aqui a minha localização e viu aqui a minha evapotranspiração, correto? Aqui está todo o balanço climático. A cultura, você vai selecionar a cultura, né? Vamos dizer, banana. Vai colocar o KC máximo, a ser admissível, né? A profundidade mais radicular para ele fazer os cálculos agronômicos. Dentro dos cálculos agronômicos, você vai colocar aqui a porcentagem, a uniformidade de emissão admitida, né? Que você quer que a máxima variação permitida da linha de derivação e na linha lateral. Você vai colocar aqui o tempo de funcionamento, a CE do solo, a perda por percolação e a eficiência aí de aplicação, né? Colocar aí mais ou menos 85%. Você tem as perdas por vento e a evaporação, correto? Da água. No gotejamento colocaria 90%, aspersão 80% e microaspersão eu coloco aí 85%, correto? Nos resultados você vai ter todos os cálculos, não é isso? A explicação aqui das equações que está utilizando, certo? E as referências. O diferencial aqui você consegue ver que está tendo 100% de área molhada, né? 100% de área molhada, correto? Cobertura está tendo a cobertura 80% de cobertura. Por que está tendo 80% de cobertura? Porque você tem 4% entre emissor, né? Entre microaspersor, mas você tem só 5% entre rua. Então está tendo 100% de cobertura, né? Tem esse trechinho aqui, ó, que não está recebendo, mas está cobrindo 100%. Número de emissores de planta, a gente tem aqui 0,75, o raio é 4 metros. E aqui você pode colocar o tempo de rega de um dia, não é isso? Ele vai fazer os cálculos novamente, você pode vir retornar e ele faz os ajustes, correto? Fração de lixiviação e as perdas. E aqui você já pode seguir então para frente. Dentro da linha lateral, como é que funciona a linha lateral, né? Você precisa dizer qual o comprimento, vou dar um exemplo. A minha lateral ela vai ter 45 metros, certo? Com o número de emissores, a linha lateral, vamos dizer que ela tenha 10 emissores, não é isso? Então vamos colocar aqui 40. A cada 4 metros, você tem 40.
Você vai colocar o desnível, você vai selecionar a mangueira que você quer trabalhar, certo? E ele vai fazer então a perda de carga. Tá aqui a perda de carga 2.38, não é isso? 10 aspersores. Você pode também diminuir mais aqui, aumentar o diâmetro para diminuir essa perda de carga, né? Aí ele vai falar aqui, ó, o resultado de armazenagem. Então, a pressão mínima e pressão máxima. A pressão mínima foi 14.83 e a pressão máxima 14.42, correto? A combinação do coeficiente de variação, o fabricante ele não informou, então ele não fez o cálculo, né? Ele fala que tá pendente, não é isso? Ó. Porque o fabricante não informou o coeficiente de variação. É difícil ter para microaspersores, mas é para gotejamento. Então ele fez o cálculo. Ele está falando, ó, que tem um emissor na linha que vai ter uma pressão de 14.83, certo? 14.83 MCA. A pressão máxima é 14.42. Desculpe, 15.42 MCA. Que talvez seja o emissor ali próximo à linha de derivação, ali o cavalete, né? Que ele tem uma pressão maior, está recebendo um volume de água maior, correto? Aqui você tem qual microaspersor que está trabalhando, certo? A pressão de trabalho, o raio. Você tem a mangueira 3/4, não é isso? Você está trabalhando com o diâmetro interno de 18.10 milímetros. A linha de derivação é muito parecida com os demais. Você vai dizer o comprimento, você vai colocar o desnível e você vai dizer o número de emissor que aquele trecho atende. Lembrando que a gente trabalha por trecho a trecho, né? Vamos dizer que sua linha de derivação dentro de 3 trechos até chegar no cavalete. Então, o primeiro trecho, vamos dizer que ele tenha 12 metros. Vamos dizer que tenha 1 metro de desnível. Vamos dizer que ele atenda 20 aspersor, certo? Segundo trecho, mais 12 metros. Vamos dizer que tenha 0.5. Vamos dizer que tenha mais 20 aspersores, microaspersores, não é isso? Então, terceiro trecho, mais 12 metros. Vamos dizer que ele tem aí 1 metro de desnível e atenda mais 20 aspersores, não é isso? Então, você tem um diâmetro que é calculado trecho a trecho. Diâmetro de 18 milímetros a gente não vai colocar, a gente vai colocar logo o diâmetro de, pode ser 35 ou 32 milímetros, já ia por de 35 ou 50 milímetros, correto? Automaticamente aqui a gente já pode ir por 35 milímetros, 35, e aqui já colocar 50 milímetros. Se quiser colocar de 35 também dá certo, correto? A gente tem um total de 60 aspersores, é pouco, dá vazão 4.260 só. Então o que a gente pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode colocar 40 aspersores aqui, e veja que o diâmetro vai mudando aqui, viu pessoal? 40, 40 e 40, certo? Então aqui a gente já colocou 35, aqui já pede tubulação de 50 e aqui tubulação de 50, certo? Então você tem 120 aspersores, vazando 8.520, certo? Você tem a pressão na cabeceira da derivação no cavalete de 18 MCA, certo? Perda de carga acumulada 0,87 e o desnível acumulado 2,5 metros, certo? Ele fez a leitura aqui dos PN, ele considerou correto. Na linha principal é simples, é o que vai passar toda a vazão que vai passar no trecho da linha principal. Vamos dizer que a linha principal seja 2 trechos, pode existir só um. Quando é que tem 2 trechos? Quando você quer irrigar 2 setores juntos, certo? Eu quero irrigar 2 setores juntos, então você tem que fazer o cálculo para saber qual é a mais crítica, certo? Então vamos dizer que minha linha principal ela tem 400 metros de distância. Vamos dizer que ela tem aí 5 MCA de desnível. E a gente colocou 120 aspersor para o lado mais crítico. Vamos dizer que tenha 230, né? Tenha 230 aspersor, não é isso? Dá 240, não é isso? 120 mais 120, 240. Como eu peguei o lado mais crítico, vamos dizer 230. Pronto, ele vai dizer aqui o diâmetro, ó, o diâmetro de 75. Então, você pode vir aqui e colocar um diâmetro de 75. E tá aqui a vazão 15.36, a perda de carga 6.25, a pressão lá na bomba 30.64, certo? Aí você pode fazer o seguinte, não, a pressão, perda de carga está muito alta, vou usar o tubo de 100. Pronto, então com o tubo de 100 você tem apenas uma perda de carga de 1.5 e a pressão de 25 MCA, certo? Vai ter perda de carga localizada, aí você pode colocar aqui, vai ter curva, joelho, T, você pode ir colocando aqui e adicionando, certo? Pode clicar aqui, você pode adicionar,
Você adicionou. Aí você quer adicionar quanto? Tem quantas curvas? Ah, tem 4 curvas. Certo? 4 curvas que é por cavalete. Pronto, tá aí. O PN tá aceito, tubulação tá aceita. Pressão na cabeça da derivação lá no cavalete é 18,22, então vai chegar no 20 MCA. Tem que chegar lá no cavalete. Tem que chegar a 2 kg no cavalete. Correto? Da sucção. Aí você vai dizer a altitude lá do local. Vamos dizer lá esteja 350 metros de altitude. Por que essa altitude? Para ele calcular então os dados de NPCH. Vamos dizer o comprimento da sucção 6 metros. Diâmetro da sucção. Trabalho de diâmetro de 100 de 4 polegadas. Adesivo da sucção. Vamos colocar 2 metros de desnível. Certo? A bomba centrífuga submersa ou afogada. Então a bomba será uma centrífuga com a sucção para cima, certo? Rendimento da bomba, vamos colocar 66%, né? 66%. Vamos colocar o rendimento do motor aí 88%, não é isso? Vamos colocar a perda de carga do filtro, 7 MCA do filtro. Uma mais de segurança para o NPCH, certo? 5. Mais segurança, vamos colocar 20% a mais segurança para o motor, certo? Pronto, aqui você já tem, certo? Você já tem aqui a pressão da sucção da bomba, vazão e o CV. Então aqui a gente vai pôr um CV de 4 CV, correto? Então você tem uma vazão de 16.330, uma altura manométrica de 27,58, 27,54, vamos dizer 28 MCA. Você tem uma potência então calculada de 4 CV, certo? E aqui ele vai dar os critérios, tá? Tá os critérios bem direitinho. Após isso, se você tiver a bomba, você pode selecionar aqui a bomba, certo? Vou selecionar a bomba e vou ver se me atende. Se ela vai atender aquele meu critério. Ou se não, você tem aqui os dados no relatório, não é isso? Ele vai te dar todos os relatórios em cada setor, a potência, a altura manométrica, né? Se a bomba cavita, se não cavita. Você pode solicitar um memorial hidráulico, né? Isso que ele vai te dar todos os parâmetros, todas as equações utilizadas, todos os resultados, se atende, se não atende, certo? Aqui a gente tem um relatório completo, relatório completo, todos os cálculos, beleza? Caso, vou dar um exemplo, vamos dizer que você tem a curva da bomba, vou dar um exemplo, vou pegar aqui uma curva de uma bomba. Vamos pegar uma bomba